Você possui fortes inclinações emocionais ou extremamente racionais? Conhece alguém que acaba se mantendo de forma muito polarizada entre razão ou emoção? Vem com a gente e descubra um pouco mais sobre a relação entre Câncer e Capricórnio. Vamos iniciar então pelo signo de Câncer, que são as pessoas nascidas de 21 de junho a 20 de julho. Essas pessoas já estão dentro de uma energia que aborda muitas emoções. Lembrando que ainda estamos falando dentro da primeira coluna, uma coluna que aborda a hiperperformance. Então são todos signos que de certa forma vão buscar hiperperformar, buscar sobressair, buscando sempre ir além de alguma forma, né? Se desenvolver nesse sentido. Está relacionado principalmente com a questão das emoções. É um signo de água, e aí, como a gente já mencionou anteriormente, os elementos, o elemento que rege o signo de Câncer é o elemento água, um fator que traz muito esse contexto forte de emoções, que também vai estar ligado com uma onda, principalmente voltado para Câncer, é como se fosse uma onda que quebra na praia, então ela vai e volta. Assim como as ondas vão e voltam, o signo de Câncer também está muito relacionado com os seus ciclos. Então, as pessoas nativas desse signo, elas possuem seus ciclos onde elas iniciam suas tarefas e finalizam. Às vezes até de forma muito rápida, mas elas possuem esse ciclo. Então iniciam e finalizam. Então, ainda que estejam perdendo energia ao longo do caminho, esse ciclo é iniciado e é finalizado. O que também pode estar relacionado com essa questão ciclotímica que nós falamos, está muito relacionada com alguns opostos. Então, por vezes, os cancerianos podem ser muito desajeitados e às vezes muito afinados no que fazem algo de forma muito assertiva, em algum outro momento de forma muito desajeitada. Podem em algum momento ser muito decididos e em algum outro momento muito indecisos. Então todas essas são situações que vão e que vêm, então eles vão oscilando dentro desses ciclos. Mas lembrando, sempre ele vai iniciar e finalizar. Quando ele está numa situação, ele tem a tendência de avançar, ir para uma outra situação, para tentar fazer essa correção, manter esse equilíbrio. O Câncer é principalmente regido pela Lua, e o que já nos traz algumas conexões, mais uma vez, com as ondas, no caso, por exemplo, as marés, que se elevam, que se abaixam, justamente simbolizando essas emoções que vão e que vêm. Então, já traz mais alguns desses conceitos. A Lua também está muito relacionada com a fertilidade, com a natalidade, inclusive. Justamente quando falamos de algumas fases, determinadas fases da Lua, que são mais propensas à natalidade, ao nascimento de bebês, justamente por conta desse fator. Então a Lua possui também mais essa característica que também é atribuída à questão do Câncer dentro da multiplicidade. Esses cancerianos, eles têm naturalmente uma característica de procriação, então um desejo, são voltados para essa procriação, para essa multiplicação, digamos assim. Quando falamos do signo de Câncer, falamos de pessoas que têm muitas vezes uma ligação com o materno de uma forma muito maior do que em outros signos. Então, existe uma ligação muito forte com a figura materna, com a figura da mãe. Isso pode estar até associado à questão da placenta, com o líquido, e aí lembrando que é um signo regido pelo elemento de água também. Então, essa ligação se faz muito forte e ao longo da vida. Então, muito perceptível para as mães cancerianas, são extremamente ligadas aos filhos, e filhos cancerianos extremamente ligados também. Mas também é uma ação que pode bem se estender a todos os outros elementos, né, do clã, né, da família. Então, esse se estende justamente por conta desse vai e vem de emoções, né, que geralmente é muito intenso, digamos assim. Eles também possuem essa característica de forma muito reforçada por também ter um forte vínculo com a família, principalmente a questão da proteção. Proteção também é uma palavra muito forte, uma palavra muito usada, muito importante dentro do signo de Câncer, justamente porque traz aquela ideia, o contexto de que precisamos
proteger para sermos protegidos, enquanto clã trazer muito essa unidade de fusão, que é a problemática essencial de câncer, que falaremos um pouquinho mais em breve, esse fusionamento. Bom, devido a essa proteção somado ao fator de hiperperformance presente na primeira coluna, nós temos o que pode surgir como um grande guardião do lar. Então, as pessoas regidas por câncer podem geralmente apresentar-se como pessoas hiperprotetoras, hipercuidadoras do seu lar. Como o lar, a gente fala como sendo o ninho, né? Então, sendo as pessoas e tudo aquilo que se envolve, que se relaciona com esse lar. Então, pessoas, animais, familiares que convivem, né, nesse mesmo ambiente, tudo isso que acaba formando esse lar, esse ambiente de fato. Além da questão da proteção, que pode ser enxergada ou utilizada em palavras como sobrevivência, preservação, que podem também estar associadas com o signo de câncer, podemos observar a palavra carência dentro desse mesmo contexto, no sentido de uma falta de proteção. Muitas vezes o canceriano pode se sentir como se ele não tivesse recebido uma quantidade determinada de amor, de carinho, de atenção, o que vai levar a essa carência. Então ele pode muitas vezes sofrer em silêncio por conta de algumas situações que podem estar relacionadas com o pai, com a mãe. Lembrando novamente, emoções relacionadas à família, ao ninho. Então, qualquer uma das pessoas em que ele se veja com algum relacionamento, ele pode acabar tomando essas dores para si e levando a esse conflito, que será chamado de fusionamento. Essa fusão é justamente a busca por essa proteção, a busca por esse recurso, essa sobrevivência, essa preservação, porque entendemos, mais uma vez, o que ele compreende é que eu preciso proteger para ser protegido. Criamos assim uma certa aliança muito forte. Então, com isso, esse fusionamento garante essa sobrevivência. Quando esse fusionamento não acontece, ele pode ser quebrado, ou o canceriano percebe isso de formas muito frágeis, ele pode ter aqueles sinais que a gente mencionou anteriormente, como, por exemplo, de carência. E aí, um dos sinais, por exemplo, é que o canceriano pode manifestar isso tentando suprir essa carência através, por exemplo, de alimentação, de exercícios, de vícios, enfim, qualquer outra coisa que ele vá tentar suprir essa necessidade. Nessa busca de suprir o vazio, muitas vezes podemos descontar isso na própria alimentação. Então, é uma pessoa que, já que eu sinto falta de um sentimento, uma carência de algum afeto ou algo do gênero, ela busca a saciação, a satisfação em um alimento. Bom, e já finalizando, falamos ainda do temperamento do canceriano. São pessoas hipersensíveis, pessoas que possuem uma percepção muito aguçada, somado ao fator de serem regidos pelo elemento água, são pessoas que possuem uma intuição muito forte. E geralmente para essas pessoas, para os regidos pelo elemento água, é interessante que eles busquem ouvir essa intuição. As pessoas podem dizer, né, eu tenho sonhos, tenho premonições, eu vi isso em um sonho, isso de alguma maneira, e isso também pode estar relacionado com essas questões, tanto do elemento água quanto do signo de câncer. Então, vamos aos órgãos principalmente mais acometidos nas pessoas do signo de câncer. Geralmente possuímos um grande acometimento do sistema digestório, falando principalmente do esôfago, estômago, o pâncreas, o fígado, e também alterações que podem vir a acontecer em qualquer um desses órgãos. Por exemplo, úlceras estomacais, gastrites podem estar relacionadas, má digestão pode acontecer também, e aí devido à possível falha de um desses órgãos que de repente não está agindo como ele deveria, porque ele está percebendo uma dificuldade, ele está buscando essa proteção, então ele está tentando se sentir protegido, não está conseguindo, se sente carente, essa falta reflete no trato gastrointestinal, onde ele precisa se nutrir melhor para se preparar melhor. Então seria algo mais ou menos nesse contexto.
E quando falamos dessa questão da fusão, muitas vezes é um signo que ele se perde um pouco dentro das relações nessa fusão da sua personalidade, das suas emoções com a outra pessoa. Às vezes podendo gerar uma certa imagem de dependência emocional, desse afeto, dessa presença, dessa necessidade do outro. Então é muito interessante olhar para essa característica de um canceriano também e poder identificar que ao seu grau emocional ele se misture, ele se perca um pouco nas suas relações. A entrega emocional de um canceriano é muito alta. Isso faz com que ele tenha um envolvimento muito grande. Até porque muitas vezes o canceriano não sabe quais emoções são exatamente dele e quais emoções são exatamente do outro. Justamente porque essa troca acontece de uma forma muito grande e essas emoções fluem muito por ele. Então, o que o canceriano precisa aprender? Bom, a gente já, como fizemos anteriormente com Áries e Libra, aqui a gente já vai conectar Câncer com Capricórnio. E a gente começa essa conexão com o canceriano precisando aprender um pouco mais a se desprender dessa proteção, a precisar dessa proteção. Né? Então, de estar esse grande elo muito forte, né, com familiares, com a mãe. Então, ele precisa aprender a desfazer um pouco, a precisar um pouco menos dessa proteção. E, claro, abordar os seus sentimentos, as suas emoções, porque ele sente de forma muito intensa e isso precisa ser explorado, precisa ser dito, precisa ser trabalhado. Ou essas emoções acabam tomando conta de uma forma que ele não vai conseguir compreender, como falamos anteriormente, o que é dele e o que não é dele. Então, para que isso seja compreendido da melhor maneira possível, da maneira mais clara e abordado por ele de uma forma mais eficaz, é interessante que ele exponha isso, que ele coloque isso para fora. Então, com isso, é importante que um canceriano ele consiga fazer essa avaliação íntima de si, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e perceba a sua individualidade dentro de cada processo, dentro de cada relacionamento, com o que ele entrega, com o que ele recebe, com essas percepções e compreender a sua individualidade e ver a importância dessa individualidade, a força que tem dentro de si. Não somente nas suas relações. Enquanto o signo de Câncer é um signo altamente regido por essa questão emocional e dentro dos seus relacionamentos isso se estabelece com grande propriedade, o signo de Capricórnio torna-se um signo muito mais no seu próprio eixo. Ele consegue compreender muito bem em si, as suas necessidades. Então, tanto um quanto o outro, é necessário se fazem essa união, essa junção entre a importância desses relacionamentos e a importância de si próprio, das suas emoções, da sua ligação, tanto com a parte racional, tanto quanto a parte sentimental, essa parte mais emocional. Bom, vamos então agora para Capricórnio. As pessoas regidas por Capricórnio nascem entre os dias 21 de dezembro a 20 de janeiro. Os capricornianos estão na outra ponta, naturalmente, como um oposto complementar de Câncer. A Capricórnio é um signo de terra, o que está mais voltado para uma materialização, para uma concretização, para algo mais mental até. Os signos de terra têm uma tendência a ser um pouco mais lógicos, né? Geralmente o que é um pensamento lógico por trás, ao contrário da emoção que envolve Câncer, lá num signo regido por água. Aqui temos o signo regido por terra, então mais aterrado, mais voltado para as questões lógicas e racionais. Bom, então esses signos de terra, eles têm uma tendência a ser um pouco mais lentos, têm uma tendência à rotina, a questões mais rotineiras, mais habituais, e também são voltados para essa concretização que motiva as necessidades materiais, que é justamente isso, né? A realização, a materialização daquilo que eles acreditam. Essa é a questão mais dos signos voltados para o elemento terra.
Então, a interpretação de um capricorniano sobre o mundo, ela é feita de uma forma lógica e racional. A forma que ele interage com o meio é buscando concretizar, materializar os seus sonhos e os seus objetivos. Então, é um signo que a gente fala que é bem aterrado, ele faz com que as coisas, aqueles sonhos dele, sejam realizados. Então, Capricórnio é regido por Saturno, o que confere muito o contexto de tempo. Logo, os capricornianos são ótimos administradores, principalmente de tempo. Então, eles regem e cuidam, são muito bons em cuidar, em administrar o próprio tempo, por isso são muito bons em questões financeiras também, até para cuidar das finanças da família, enfim, geralmente no casal é o capricorniano que cuida disso e tem a característica, inclusive, de ser como a montanha, né? Então é aquele que escala a montanha, aquele que busca subir ao topo da montanha. Então ele, dentro de sua carreira, ele busca sempre escalar cada vez mais, buscando alcançar o topo, né? Acontece que esse topo nunca chega, então nunca é o bastante. Então ele sempre quer ir cada vez mais alto para tentar chegar lá. E isso geralmente acontece porque ele tem essa necessidade de uma estabilidade. Então, como ele busca essa estabilidade, ele projeta o futuro com essa busca de ter algo sólido, de ter essa materialização, de ter seus sonhos realizados e concretizados. Para ter essa estabilidade, ele justamente vai almejando sempre estar melhor, alcançar os próximos objetivos e se desenvolver e desempenhar uma função de excelência. Visto estar na primeira coluna também, é um signo de hiperperformance. Mas muitas vezes a hiperperformance de um capricorniano, ela está vinculada, por exemplo, ao lado profissional. Vinculado também à energia do pai, o Capricórnio ele busca realizar essas ações externamente. Ele busca ter essa energia de movimento, de ir, de partir para essa jornada de desenvolvimento pessoal de forma a ter sucesso, principalmente na carreira profissional. Nessa busca, o capricorniano se espalda muito em conhecimento. Então ele tem uma grande busca pelo conhecimento, pela sabedoria, tanto que ele tem uma frase que é como se ele fosse um jovem velho ou um velho jovem. Então, porque ele sempre busca, né? Ainda que muito jovem, ele pensa sempre num longo prazo, ele pensa sempre adiante, então ele é sempre muito prevenido nesse sentido, né? Então ele acaba entendendo que a vida não é para uma diversão, né? Então não é para ser algo que vai ser usufruir agora, algo que vai ser bom agora, algo que vai ser aproveitado agora, mas sim posteriormente. Então, justamente por isso, ele às vezes até não tem dificuldade em se isolar e se tornar até de certa forma um pouco frio, né? Outro ditado também para eles é que eles podem ser, entre aspas, né, frios e calculistas, mas justamente por isso, né, eles podem às vezes até levar esse título, mas porque eles são muito bons em declarar suas metas e ir atrás dela, né? Então, escalando a montanha até onde for necessário. Muitas vezes ele é chamado e ele é visto como uma pessoa de muita sabedoria, ele é buscado como sendo um bom conselheiro, porque ele olha as situações de uma forma externa, racionalizando os pós e os contras de uma situação, de forma a aconselhar qual seria a melhor estratégia a ser tomada, mas não se baseando pela emoção, e sim se baseando pela racionalização, muitas vezes olhando isso adiante. Por isso de ser também um conselheiro sábio. E essa sabedoria vem com o tempo, né, que ele tem uma boa administração do tempo, então onde ele vai administrando esse tempo, suas ambições, a sua resistência, o fato dele ser comparado também, né, com a escalada de uma montanha, com uma montanha rochosa também, é justamente a sua resistência, porque ele é extremamente resistente a tudo que acontece. Então ele não precisa reagir necessariamente no momento em que aconteceu uma situação, ele apenas sente que aquilo aconteceu e ele não vai precisar de uma maneira impulsiva, né, reagir diretamente sobre aquela situação. Ele pode registrar aquilo que está acontecendo e estrategicamente ter uma resposta à altura da situação que ele tinha envolvido.
E aqui a gente fala de uma palavra que caracteriza muito bem o capricorniano. Ele é um signo extremamente estrategista. Então ele analisa a situação e ele responde de forma estratégica. Como ele não se deixa envolver muito pela questão emocional, ele consegue fazer essa avaliação. Bom, então essas características como a prudência, a ponderação, a responsabilidade, a independência, tudo isso faz com que o capricorniano muitas vezes carregue o mundo inteiro nas costas. Então ele muitas vezes vai se responsabilizar e vai buscar resolver tudo da maneira dele, né? Então ele vai simplesmente tomar as medidas que ele achar necessário, claro, com muita estratégia, fazendo da maneira que ele é ótimo em fazer. Isso às vezes pode ser reflexo da problemática essencial do capricorniano, que é esse afastamento, esse isolamento, essa solidão. E isso pode fazer com que ele crie e transfira a imagem de autoridade de uma possível pessoa que possa vir a ter faltado em caso de morte, separação ou em alguma outra situação. E essa nova pessoa pode ser criada justamente para sanar, para vir saciar essa possível carência, essa falta que ele teve. Porque ele, enquanto é regido pelo tempo, pela responsabilidade, pela estrutura, pela rigidez, pela ponderação. Então, com tudo isso, essa falta de uma energia masculina, não necessariamente um homem ou um pai, poderia, por exemplo, ser uma mãe, tranquilamente, uma mãe que possua essa energia masculina e que vai contribuir dessa maneira, mas também de um tio, um avô, uma avó, enfim, as possibilidades são infinitas. Ele vai transmitir essa busca, né, para essa pessoa, para essa figura, para que ele tenha de onde tirar também essa sabedoria, né, esses exemplos, e construindo o seu caminho, né, para ir escalando cada vez mais a sua montanha. Justamente por serem muito focados na sua carreira, nas suas metas e objetivos, eles por muitas vezes podem se abster de relacionamentos, de amizades e focar ainda mais na sua carreira. Então isso pode levar a uma possível também solidão, nesse sentido de estar sempre voltado para si, né? Pensando lá na frente como, novamente, um jovem velho que vai estar pensando no seu futuro. Isso vai fazer com que ele seja a pessoa que vai subir essa montanha, escalar essa montanha, sempre com o objetivo de aprender algo enfrentando uma dificuldade. Então, quando ele entende que algo é desafiador, ele enfrenta esse desafio pensando na recompensa que ele vai ter, seja em conhecimento, aprendizado, algum valor, algo que vá ter um retorno, né? Uma bonificação para ele, porque é algo positivo no final das contas que ele vai agregar no final dessa jornada, dessa escalada. Podemos considerar que o Capricórnio é um signo de ação, de realização, elemento termo, elemento fixo, que dificilmente um capricorniano ele muda de ideia facilmente. Para que ele mude de ideia, ele tem que entender, ele tem que avaliar e ele tem que compreender de forma lógica e racional aquela outra... Obrigada. Até porque eles são bons argumentadores, né? Então, à medida que eles compreendem uma situação ou eles têm uma determinada visão, eles vão argumentar defendendo aquela visão. E eles são bons em argumentos, são bons em lógica. Então, eles vão levantar bons argumentos. Podem ser até que eles levantem alguns argumentos não tão bons, mas essa aí é a hora que ele pode até perceber que talvez a ideia que ele esteja defendendo não esteja tão adequada, né? Então, não esteja tão alinhada com o que ele está pensando, porque os argumentos também já não estão tão interessantes. O signo, então, que ele vai muito pela sua cabeça, né? Pela sua forma de pensar e pela sua lógica. Por isso é um signo fixo, é um signo mais conciso nessa ideia dele. Porém, aqui faz muito importante, né, o equilíbrio das emoções. À medida que um capricorniano ele é um signo extremamente racional e lógico, podemos perceber também que muitas vezes uma pessoa de Capricórnio ela pode apresentar uma sensibilidade muito aguçada, um emocional muito presente, uma tomada de decisão que parte muito para essa questão de oscilação fácil. Então aí a gente vem e considera, nossa, mas eu conheço capricornianos que eles mudam de humor muito fácil, que eles oscilam de pensamento muito rapidamente e não condizem com essa característica, mas justamente é por esse eixo de equilíbrio no qual ele se encontra com Câncer,
Então, ele tem dentro de si características do elemento água, que é o signo de Câncer. Então, essa mutação fácil de percepção, essa mutação fácil de ideias, de energias e de emoções se caracteriza justamente pelo elemento água, que é vinculado ao signo de Câncer. Da mesma forma, podemos considerar que as pessoas podem falar: nossa, mas eu conheço alguém que é de Câncer que não tem nada a ver com uma pessoa de Câncer. Mas é porque é uma pessoa que está vinculada à energia do signo de Capricórnio, que é essa energia da Terra, esse aterramento. Então, com uma ideia mais fixa, com um foco nesse futuro, nessa materialização e essa dificuldade em transmutar facilmente ou mudar a percepção. E o que esse capricorniano ele pode aprender com os cancerianos, né? Que sempre a gente vai colocando nesse eixo, né, de aprendizado. Assim como lá nos cancerianos eles tinham que aprender a se libertar dessa proteção, dessa sensação de proteção, aqui os capricornianos eles precisam necessariamente tomar mais cuidado com as palavras, né? Não ser tão duros, não ser tão diretos, porque isso pode ferir as emoções das outras pessoas. Mas mais que isso, a principal questão que os capricornianos precisam compreender é a confiança. É um trabalho de confiança nos outros. Esse confiar nas pessoas torna-se um grande desafio para o capricorniano, já que ele tem a tendência, a inclinação de carregar tudo em suas costas, de fazer tudo por si, atraindo todas as suas responsabilidades. Justamente por isso, uma boa opção é já inserir na infância dos capricornianos as brincadeiras que possam envolver mais crianças, trabalhando um coleguismo, uma certa amizade, uma certa interação social, onde ele vai desde já começar a compreender como funciona essa confiança, essa entrega, e como ele pode sim trabalhar muito bem em equipe com outras pessoas. Bom, e por fim, os órgãos que são mais comumente acometidos dentro do signo de Capricórnio. Só para fazer um pequeno parêntese, né? Não quer dizer que são apenas essas questões ou que só o signo de Capricórnio sofra com essas alterações, né? Mas é comumente acometido nas pessoas nascidas do signo de Capricórnio, tá? Mas é muito comum alterações nas articulações dos joelhos, nos meniscos, então em toda a estrutura da articulação. Quando a gente pensa pelo lado da medicina germânica, a gente entende que os joelhos eles estão relacionados com uma certa submissão, com o dobrar-se, né? Com colocar-se de joelhos. E muitas vezes o capricorniano, como dono de si, como uma pessoa que usa da lógica, da razão, ele dificilmente entende que ele vai estar errado. Então ele faz todas as lógicas, ele busca todo o caminho, busca a sabedoria para estar com a razão. Até por isso que eles são bons argumentadores. Então dificilmente eles vão se dobrar. Então essa é uma das possibilidades que pode estar relacionada com essa questão dos joelhos. Também podemos falar de unhas, cabelo, mas principalmente da pele. E na pele é justamente por conta daquela questão de uma separação muito precoce, como essas separações, perdas são vivenciadas. Aqui nós frisamos que o conflito maior, tanto de Capricórnio quanto de Câncer, é quando existe esse extremo entre um e outro. Então, tanto um canceriano compreende ou entende que a racionalização é um ponto fraco, tanto um capricorniano que leva a vida de forma a deixar de lado essa questão emocional e sentimental. Nisso a gente tira uma força muito importante de ambos os signos. Então essa ponderação, esse equilíbrio, então entre a nossa emoção e a nossa racionalização. Isso faz com que estabeleça uma força muito grande. Da mesma forma que a gente já colocou no vídeo passado, né, falando sobre a importância de outros instrumentos. Aprender com o signo oposto, o signo complementar, nos dá novas ferramentas para trabalhar e a gente tem uma dinâmica muito boa com outras pessoas que têm características diferentes das nossas. Faz com que a gente compreenda o nosso ser de uma forma integral, a nossa essência como tendo várias características positivas.
e não olhando para aquilo que é diferente e achando que aquilo é ruim. Então, essa polaridade muito marcada é que faz com que a gente deixe de perceber as virtudes que tem em cada um desses signos. Mas e aí? Você gostou de saber um pouco mais da relação entre Câncer e Capricórnio? Conhece alguma pessoa, um canceriano ou capricorniano que se encaixa nessas informações, nessas condições que nós acabamos mencionando? Não deixe de compartilhar esse vídeo se ele agregou para você, para que ele possa agregar também para outras pessoas que têm interesse em signos e na forma que a astrologia clínica, como esse olhar sistêmico da astrologia pode contribuir para entendermos melhor o funcionamento de cada um de nós. Por hoje é isso, aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais! E não deixe de seguir a gente no canal, mandar suas dúvidas, sugestões também lá pelo direct, no Instagram, aqui mesmo nos comentários do YouTube. E aí, tá gostando do assunto de signos? Sugira também próximos temas para que a gente possa abordar sobre uma visão sistêmica, uma visão integrativa de outros assuntos.